Hoje eu vou fazer para o meu almoço de domingo um lagarto recheado de bacon e cenoura. Tava bem barato. Hoje eu fui ao supermercado, tava saindo o quilo R$ 39,90. Aí eu peguei uma pecinha, só que eu vou dar uma limpadinha nele para tirar um pouquinho essa pele. Já veio desse tamanho, vou tirar um pouquinho, é fácil, é só enfiando assim a faca. Eu não sei fazer muito direito, eu faço de acordo com o que é possível, mas o ideal é que vocês tenham uma faca que esteja bem afiada e vão tirando assim essa pele. Eu não vou tirar toda essa capa de gordura, porque ela vai acabar conferindo um saborzinho, e quem não quiser é só não comer, tira o pedacinho, deixa de lado. Também pode tirar tudo, aí fica aquele lagarto extra limpo, né, como a gente encontra no supermercado. Depois que eu tiver tirado essas pelinhas, eu vou fazer furos com a faca mesmo e vou temperar o meu lagarto. Isso não demora muito. A gente tem que aproveitar essas ocasiões, né? Eu fui ao supermercado só para comprar verduras, peguei uma promoção, comprei 3 pacotes daquelas verduras já lavadas, pague 2. Maravilha. Aí tinha vários cortes de carne, mas vários mesmo, todos na promoção, e tinha até o lagarto. Como que eu vou servir aqui em casa? Eu vou fazer uma salada, aproveitando as folhas, né, uma salada de folhas, e vou fazer uma salada de batata, que aqui em casa seria maionese, se eu colocasse maionese. Como eu não coloco, então eu falo que é uma salada de batata. Aqui eu vou deixar. Já dei uma limpada aqui, vou tirar só mais um pouquinho. Vou furar essa carne e vou rechear. Já vou imediatamente colocar para cozinhar. Pode deixar marinando um tempo? Pode e deve. Eu não vou fazer isso porque eu já estou ficando um pouquinho atrasada. Não vou ter um prejuízo tão grande assim no sabor, porque é uma carne que vai ser cozida na panela de pressão. Então ela já vai ficar... Vou caprichar bem nos temperos, ó. Agora eu vou começar aqui, ó. Quando eu acho esses pedacinhos assim, eu tiro. Porque fica um coisinho de sangue, não sei nem o que é isso. Aí eu tiro, porque eu não gosto. Não faz mal aqui. Conforme que eu disse, eu não sou açougueira, não tenho o mínimo jeito. Eu quebro um galho aqui em casa. Quem for mais jeitoso, capricha um pouquinho mais. Eu já deixei a minha panela de pressão aquecendo, porque eu vou dar uma grelhada assim nessa carne. Vou começar pelo lado da gordura e agora eu vou começar a fazer os furos. Gente, é assim, eu faço em cruz. Enfio. Eu vou transferir para cá o prato aqui dos meus temperos, para poder ficar... Enfio a faca, faço uma cruz. Enfio a faca, faço uma cruz. Aqui também. Do outro lado. Não pode ser cortes muito grandes, porque senão na hora que a gente for fatiar, vai ficar feio. Agora aqui, eu vou fazer um corte um pouquinho mais profundo, que é onde eu vou colocar o recheio, que na hora que eu for fatiar o meu lagarto, eu quero que apareça. Eu tenho uma receita no canal que eu faço dessa mesma forma, um lombo. Fica bem interessante, viu? Bem interessante. Agora eu vou pegar... Eu vou começar a rechear. Vou colocar a minha peça numa vasilha. Vou colocar... Aqui eu tenho cenoura, toicinho defumado, bacon, como queiram. Não faz mal, o que sobrar não será perdido, vai cozinhar junto na panela. Aqui eu tenho orégano, louro. Vou ralar esse alho, para poder colocar aqui. Já vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. É bem simples, coloca tudo ao mesmo tempo. A questão vai ser o sal. Como é que a gente faz? É melhor começar com um pouco menos de sal e acertar do que a gente salgar demais e não ter como voltar atrás. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar uma colher
mais ou menos de chá de sal rasa, porque a minha intenção é que eu não vou colocar uma quantidade exagerada de água, porque eu quero que fique um fundinho bem interessante no meu lagarto. Fica um molinho quando eu for fatiar. Eu vou colocar uma colher rasa de chá, mais ou menos essa quantidade aqui. E vamos lá. A gente vai esfregar o alho, o sal. É tudo junto e misturado. Eu não vou ficar com muito protocolo aqui, porque não precisa. É uma carne de cozimento médio, ela vai acabar pegando sabor. Mas eu ainda digo para vocês, se vocês puderem fazer esse processo antes, para poder marinar, com certeza vocês vão adicionar sabor ao preparo. Eu hoje não vou ter esse tempo. Então, eu coloquei aqui a cenoura, o toicinho defumado, o sal e a pimenta. Eu gosto, fica a critério de vocês. Vou colocar mais ou menos, olha, tá caindo tudo fora, mas mais ou menos uma colher de sopa de vinagre. Eu gosto. Lembra muito a minha mãe. Sabe aquelas coisas que a mãe da gente fazia, a gente não sabe nem porquê? Mas parece que se a gente não fizer igual, vai ficar faltando alguma coisa. É mais ou menos isso. Minha mãe fazia, é que na verdade ela tentava reproduzir um vinhadalhos, onde vai, originalmente seria vinho mesmo, né? Mas que se usava o vinagre. Como eu nem vou deixar de molho, eu não coloquei muito, porque eu não quero que solte água na minha carne. Eu quero que a minha carne doure bastante. Então, olha, mais ou menos assim, coloquei. Aqui é a parte importante, que não é cortar a fatia, tem que ficar bonitinho. E eu vou colocar agora na minha panela de pressão. Então tá aqui, eu vou colocar a gordura para baixo. Minha panela já estava aquecendo. Esse é um processo agora que vai demorar um pouquinho. Por quê? A minha intenção é justamente que toda essa gordura vá dourar. Qual será o acompanhamento desse lagarto? Uma salada de batata e cenoura. Para vocês, maionese, ou seja, para quem gosta de colocar o molho de maionese. Eu vou fazer ela sem maionese. Então eu vou ligar o fogo, que eu já cortei a batata, já cortei a cenoura. Eu vou ligar o fogo e já coloquei sal. Vai começar a cozinhar. A minha carne eu vou deixar um tempo. Vou virar de todos os lados. Quando estiverem todos os lados dourados, eu vou colocar água até cobrir mais ou menos 3/4 da altura da carne e vou deixar cozinhar mais ou menos por 30 minutos. Olha como ficou lindo. Tem que colocar uma gota de gordura. Agora vai ficar mais ou menos o mesmo tempo do outro lado. Bom, minha carne já dourou de todos os lados. Já tá bem bonita. Lembrando que eu não coloquei nenhuma gotinha de óleo, até que porque não precisava. Agora eu vou colocar um copo de água. Aqui tem 250 ml. Vou colocar essa minha carne na pressão. Depois que começar a ferver, eu vou contar 30 minutos no fogo baixo. E vou dar prosseguimento para os outros pratos. Hoje eu ainda vou fazer arroz, a minha salada de batata com cenoura ainda vai começar a ferver. E agora eu vou fazer um arroz integral, que poderá ser comido hoje, ou então a gente vai poder, já vou usar para o dia de semana. Enquanto cozinha a minha carne, ó, já começou. Eu vou contar meia hora a partir de agora, em fogo baixo, ó. Então pegou pressão, eu já posso abaixar o meu fogo e vou contar 30 minutos. A minha batata e a minha cenoura logo vão começar a ferver. Nessa outra panela eu vou fazer um arroz integral. Eu já coloquei a cebola e já coloquei meia cenoura, a que sobrou da minha salada de batata. Nada de desperdício, vai ser usado a cenoura inteira. Era uma cenoura bem grande. Aqui não tem nenhuma gota de óleo. Eu vou primeiro deixar a cebola ferver bem, a água. A receita desse arroz integral já se encontra no canal. Eu pego o arroz integral, deixo de molho, costumo colocar à noite na água fria, deixo e depois eu lavo bem ele em água corrente e deixo escorrer. Qual que é a vantagem? Primeiro que eu elimino os fitatos, que são substâncias que impedem a absorção do ferro. Então só por aí já vale a pena. Segundo ponto, facilita muito o cozimento do arroz integral. Ele fica mais clarinho, que existe algumas pessoas que têm preconceito. Ah, o arroz é muito escuro, eu gosto mais do branco. Esse já vai ser um processo que vai melhorar um pouquinho a aparência do arroz integral.
que vai cozinhar muito, muito mais rápido. A receita completa já tem no canal, se alguém tiver interesse. Eu costumo fazer o arroz integral na minha casa assim. Aí, ó, a minha cebola já perdeu bastante água. Eu vou começar a refogar. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de azeite, mais ou menos meia colher de sopa de azeite. Vou deixar refogar. Eu vou até tapar um pouquinho para refogar um pouquinho a cenoura, mais ou menos uns 2 minutos. Aqui eu tenho, ontem eu cozinhei chuchu e cenoura picadinha, porque a minha intenção era fazer uma guarnição para a semana. Eu não desperdicei o caldo. Todo o líquido de cozimento, até uns pedacinhos delas ficaram aqui, eu vou usar agora, que dá 1 xícara, eu vou usar no cozimento do meu arroz. Você vai também estar colocando sabor no seu arroz integral. É como se fosse aqui na minha salada de batata. Eu poderia estar guardando um pouquinho desse caldo para poder usar na preparação, tanto da carne como do arroz. Aqui no caso eu vou usar no arroz. Aqui já refogou, então eu vou colocar o meu arroz, que eu já deixei escorrendo. É um arroz integral que fica pronto em cerca de 5 minutos. Vou dar uma refogadinha nele rápida. E fora que ele já fica com uma corzinha bem mais assim, interessante. Temos que lembrar que esse caldo que eu estou usando, esse líquido que eu vou usar para fazer o meu arroz, ele é um caldo de cozimento de legumes, então ele já tem sal. Por isso, então, eu não vou colocar sal. Se eu estivesse colocando a água, que ela pode ser quente ou não, aqui no caso a minha não está quente. Se eu estivesse colocando a água, eu deveria colocar sal. Então agora eu já vou colocar aqui. Aqui eu tenho 1 xícara. Vou colocar 1 xícara de caldo de legumes ou então de água. Vou mexer bem e vou deixar cozinhar com a panela semi-aberta, até que essa água tenha evaporado toda. Esse é um jeito muito prático de fazer o arroz integral. E fica bem gostoso, ele fica soltinho, você se surpreende. Não fica aquele arroz todo grudento. A não ser que você goste dele mais, assim, parecendo um risoto, você pode colocar um pouquinho mais de líquido. Eu gosto dele mais soltinho. Pronto. A partir daqui agora eu vou deixar começar a ferver. Vou colocar o fogo alto. Quando começar a ferver o meu arroz, eu vou abaixar o fogo e vou manter a minha panela semi-tapada. Verifiquem que a minha salada de batata já começou a ferver. Eu vou abaixar também o fogo. Com esse processo a gente economiza o gás. Está bem caro a minha panela aqui. Então, nesse momento, a gente só tem que aguardar. Depois eu vou preparar uma salada de folhas, que é o que vai acompanhar o meu lagarto. Depois de 5 minutos, o arroz já está cozido, soltinho. Conforme o que eu disse, tem a receita lá no canal, passo a passo. Esse é o arroz integral de 5 minutos. Aqui eu tenho um peito de frango inteiro, que eu tirei a pele, o osso, cortei em cubos. Eu gosto muito de fazer receitas no canal com peito de frango. Essa aqui já é a minha segunda. Por quê? É uma proteína magra, uma proteína que sempre tem um preço bem convidativo. E eu tento fazer de uma forma que não fique muito seco. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou usar champignon, que eu já fatiei, brócolis que eu peguei congelado, que eu já comprei pronto, congelado. E eu vou refogar esse peito de frango com 2 colheres de sobremesa de cebola. Mesmo procedimento, eu vou deixar a cebola perder a água. Quando ela já estiver mais sequinha, eu vou colocar um pouquinho de azeite para poder refogar. Quem gostar de mais cebola, pode colocar mais. Vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de azeite. Agora tem que ter paciência, a gente vai mexer devagar.
Lembrando que nesse frango a gente não colocou nada, nem sal, nem pimenta. Por enquanto a gente só vai cozinhar o frango. Os temperos vão vir logo a seguir. Mexendo até que todo o frango fique cozido. Ele muda a coloração dele. Eu vou deixar ele um pouquinho mais aqui no fogo para ele evaporando essa aguinha que soltou. E aí a gente vai usar shoyu e também vai usar uma colherzinha de ketchup. Para poder dar bastante sabor para esse frango. E depois sal e pimenta do reino para quem gostar. Agora vamos esperar essa água secar. Quem gostar de páprica e de lemon pepper pode colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar uma colherzinha de café de lemon pepper e uma colherzinha de café de páprica picante. Quem não gostar, não precisa usar, mas fica bem saboroso. Esse é um franguinho que é muito bom você já deixar pronto. Ele quebra um galho. Aí você vai servir com aquele arroz integral, que já tem a cenoura. Esse franguinho já vai ter brócolis, champignon. Já vai ficar uma refeição completa, já bem à mão. Ajuda bastante. Nesse ponto aqui eu vou colocar agora o ketchup e o shoyu. Por isso que eu deixei o sal por último. Uma colher de sobremesa de ketchup e de shoyu eu vou colocar 2. Agora eu vou deixar o meu fogo alto, porque a minha intenção é que o açúcar que tem no shoyu caramelize. Vai dar um sabor surpreendente nessa preparação. Simples, mas cheio de sabor. Já tá começando a evaporar a água, pode verificar, ó. Que o shoyu já vai começar, vai evaporando os líquidos e vai caramelizando. Nesse ponto, eu já vou colocar um pouquinho de sal. Porque o brócolis que eu vou usar aqui é um brócolis congelado, ele não tem sal nenhum. Então eu vou precisar suprir essa falta. Então eu já coloquei um pouquinho de sal. Olha, ele tá no ponto para que eu coloque os legumes. Meu brócolis congelado e o meu champignon picado. O meu já é um champignon em conserva, mas pode usar também o fresco. Também é opcional não colocar nada, se não gostar. Mas aqui já vai ficar um prato completo. O brócolis precisa cozinhar. Então eu vou tapar um pouquinho a minha panela e vou deixar um pouquinho mais a minha preparação. Meu frango já ficou pronto. Eu não deixei ficar líquido residual, porque eu não gosto. Ele tá cheio de sabor. Nesse momento eu já testei o sal. Verifiquei que não preciso colocar, mas isso é muito pessoal. Esse franguinho com arroz fica uma delícia. Também dá até para jogar uma massa aqui, também dá muito certo. Esse é o meu franguinho que eu fiz pra gente consumir durante a semana. Gente, o meu ficou 30 minutos. Esse é o resultado do caldo, do molho que vai ficar para servir. Ficou bem legal. Eu não gosto de deixar muito mais que 30 minutos, porque aí a gente não consegue fatiar, ele praticamente derrete. O sal ficou no ponto. Está muito gostoso. Aqui tá a minha salada verde, que eu falei que eu ia fazer. A salada de batata, conforme que eu disse aqui na minha casa, a gente não põe maionese, mas pode colocar. E esse é o nosso almoço de domingo, aproveitando a promoção. As verduras também estavam na promoção.
E esse é o resultado dos nossos vídeos de hoje. O arroz integral, o nosso lagarto recheado, salada de batata e uma saladinha de folha. Está uma delícia.